Amém? Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Estamos todos? Diz assim a palavra do Senhor: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Que esta palavra abençoe, console, conforte e ensine o povo do Senhor. Vamos levantar a Bíblia? Levante a sua Bíblia, por favor. Diga: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu estou aberto para receber a semente da palavra. Eu creio que esta semente germinará e dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Diga assim: eu nunca mais serei a mesma pessoa. Esta palavra me dará vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, noiva de Cristo, selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Quando o Espírito de Deus me inspirou a voltar a esta questão dos batismos, era algo de urgente e de grande necessidade. Porque eu tenho dito aqui à igreja que nós precisamos de desmistificar alguns erros teológicos que estão aí há dezenas de anos e que são contrários ao plano de Deus neste novo pacto de melhores e superiores promessas. Às vezes as pessoas, por um versículo isolado, sem entenderem o contexto do assunto, fazem com que uma doutrina que tem a ver com a carne e que é legalista se perpetue dentro da obra de Deus. Então, a pergunta é: o batismo nas águas é realmente a condição básica e sine qua non para a salvação? Você já deu a resposta. Porque olha, amados, se nós acreditarmos nas águas o poder salvífico, vamos pensar com inteligência, nós estaremos anulando o sacrifício de Cristo? Nós estaremos ultrajando o Espírito da graça? Nós estaremos profanando, Deus me livre, profanando o sangue da aliança. Então nós não queremos de forma alguma perpetuar erros que a tradição evangélica estabeleceu. Porque, irmãos, não há nenhuma transformação nas águas. Nenhum ser humano entra pecador e sai salvo. Nenhum. Então nós precisamos de entender por que o batismo nas águas chegou ao século 21, como diz a lei, como base da salvação. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que o batismo nas águas era um rito que somente uma tribo de Israel, chamada os essênios, praticava. De lá veio João Batista
e o seu primo, Jesus Cristo. Então, você sabe, aquilo era apenas um cerimonial. Você sabe que o batismo é visto alguns como aspersão, outros por imersão, mas não passa de um rito, de uma cerimônia que os essênios faziam há milhares de anos atrás. Mas você pergunta, mas apóstolo, mas Jesus não se batizou? Jesus se batizou. E a pergunta, estamos apenas rememorando o que eu disse na quarta-feira, é: quantos pecados tinha Jesus? Então você já pode começar a pensar, bom, se Jesus não tinha pecados, por que ele se batizou? Ele se batizou no cumprimento da lei. Porque Jesus, o tabernáculo do Antigo Testamento tipificava Jesus. E quando o sacerdote queria oferecer um sacrifício, o que ele fazia? Ele pegava um cordeiro, perfeito, sem manchas, sem defeitos, lavava na bacia da propiciação, imolava no altar de sacrifícios, depois entrava no Santo dos Santos e sobre a arca da aliança ele aspergia aquele sangue em favor dos pecados do povo que estava lá fora no arraial. E a Bíblia diz que ano após ano, era preciso todo ano, o sacerdote entrava, matava um cordeiro, lavava o cordeiro, matava, aspergia o sangue, porque aquele sangue não eliminava definitivamente os pecados do povo. Por isso, ano após ano, ele tinha que fazer um sacrifício. Aquilo tipificava Jesus. Só que Jesus precisava de ser lavado, o cordeiro. Então ele pede a João Batista que o batize, e depois ele foi sacrificado na cruz do Calvário. E diz que aquele sangue derramado, uma vez por todas, nos deu eterna redenção. Aquele sangue, uma vez por todas, nos deu eterna redenção. Então a minha pergunta é: precisamos de ir lá atrás e dizer, não, ele não deu eterna redenção, e nós vamos abrir aqui um buraco, fazer uma piscina e dizer, Jesus, perdão, você não deu eterna redenção, o teu sangue não serviu para nada, e eu vou mostrar agora que a água é que vai fazer a tua obra. Isso é profanar, isso é ultrajar. Então, você sabe, em Romanos 10:4 diz assim, vamos ler juntos com alegria, vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo. Quer dizer que tudo que tinha que ser cumprido na lei se cumpriu em Jesus. Temos que fazer mais nada. E se você permitir que um pouco de fermento da lei entre na tua vida, diz a palavra que um pouco de fermento faz o quê? Leveda a massa toda. Porque quem praticar um tem que viver por eles todos. Então, você sabe, depois do Pentecostes, o verdadeiro batismo qual é? É o do Espírito Santo. Aquela tradição essênia foi abolida. Hoje, talvez alguém me pergunte assim, mas apóstolo, o senhor é contra o batismo nas águas? Amado, eu não sou contra nada nem contra ninguém, eu sou a favor da verdade. Eu sou a favor da verdade. Eu sei que o ritual do batismo nas águas é inócuo, é um rudimento, nada serve para Deus nem para a salvação, porque isto era uma cerimônia da lei. Agora, se você quer viver todos os passos de Jesus nos dias da sua carne, lembra que Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos, já não o conhecemos deste modo. Jesus pediu que nós não o víssemos na carne, mas que cresçamos no ressuscitado. Então, se você quiser viver como e se batizar como Cristo, atenção, eu tenho que lhe dizer esta verdade. Você precisa de reviver tudo que Cristo fez. E você sabe, nenhum de nós aceitaria reviver a crucificação.
Ou eu, como sacerdote da igreja, exigir que os membros desta igreja fizessem a sua circuncisão do prepúcio? Ou então pagássemos votos, ou guardássemos o sétimo dia, ou cumpríssemos os 613 mandamentos, ou começássemos a vigiliar e a jejuar conforme os judeus o fazem. Então nós temos que entender que isso é uma Babel doutrinária. Bispo Fortes tem razão quando o irmão me disse, mas isso é uma Babel doutrinária. É verdade. Isto, na realidade, é uma manipulação da fé das pessoas. Na Bíblia está claro que no novo pacto há um só batismo, que é o do Espírito Santo, e que o resto e fora disso é fermento farisaico. Nós não toleramos o legalismo nem o judaísmo. Nós seguimos as 14 epístolas paulinas. O resto são obras mortas. Nós vivemos segundo um pacto melhor e superior. Muito bem. Esta foi a introdução do que eu tratei aqui na quarta-feira. Se você não veio à igreja quarta-feira, entre no blog da igreja, veja o CD para você poder acompanhar esta primeira parte da mensagem que eu lhe passei quarta-feira. Mas hoje nós vamos a uma segunda parte, que é a parte prática. Já lhe falei da nossa identidade, já lhe falei da obra que Deus nos imputou, já lhe falei que Ele carregou os nossos pecados, e a pergunta é: carregou ou não carregou? Carregou. Para que nós, mortos aos pecados, Ele carregou e nos imputou. Você está morto ao pecado? Se eu estou morto ao pecado, eu estou morto. Eu não preciso mais de reviver pecados. Mas existe um versículo que está em Marcos 16:16, que é aqui que começam as dúvidas. Porque a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será... Então, as pessoas se agarram a um versículo. Veja, eu na quarta-feira lhe passei o projeto com mais de 70 versículos. Mas eu vou muito mais do que isto. Porque aqui diz, bom, mas está aqui, apóstolo, quem não for batizado, irremediavelmente está condenado. Deixa eu lhe falar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, eu disse, se você crer, quem crer e for batizado será salvo. Por que você tem que entender isto com profundidade? Porque a Bíblia diz no novo pacto, pela graça sois, mediante a... Falou em águas? Veja, Marcos diz, você tem que ser batizado para ser salvo. Paulo diz, pela graça. Não é pelo batismo, é pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de... Então, peraí, salvação no novo pacto, nas 14 epístolas de Paulo, que nós seguimos, de Romanos a Hebreus, não há nenhuma diretiva de que a salvação depende das águas. Isso é um mito. E é aqui que começa a dúvida. Na realidade, o batismo é um rudimento. Aqui ainda não havia um novo pacto. Ainda estávamos vivendo o pacto da lei. Aí não tinha mudado nem o pacto, nem o sacerdócio. Aí ainda se cumpria as regras legalistas. Agora, apóstolo, mostre-me na Bíblia, por exemplo, a origem do batismo nas águas. Eu quero compreender tudo. Eu não quero sair hoje daqui com dúvidas no meu espírito sobre esta questão. Vamos lá, Mateus 21, 25 a 27. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então porque não acreditares nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, que todos consideram João como profeta. Então responderam Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não, de onde veio o batismo? Foi a pergunta. É dos céus ou é dos homens? Então Jesus estava ali mostrando que o batismo era de João.
E João, quem era João? João era um profeta. Ele batizava segundo os essênios. Eu não quero ser batizado no batismo de João, porque o batismo de João não resolve nada, não salva, não transforma. O pecador entra molhado e seco e sai um pecador seco. Veja como é que ele diz em Marcos 1,4. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para... ele pregava arrependimento. Isto era o velho pacto. No novo pacto nós não temos arrependimento para a salvação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Agora vai dizer isto a um legalista, ele diz que é mentira, que nós somos hereges, que não é verdade, que Deus se enganou. Ele pregava o batismo de arrependimento. Nós pregamos o batismo no Espírito Santo. Nós não somos de João, nós somos de Jesus. Lucas 7,29 diz: todo o povo que ouviu, até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Batismo de João não salva. Batismo de João. Nossa relação não é com João, nossa relação é com Jesus. Nós não somos batistas, nós somos da graça. Então diz que o batismo de João, em Atos 18:25, diz assim: era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Eles não sabiam do novo pacto, conheciam apenas o batismo de João. Portanto, se uma pessoa só conhece o batismo de João, significa que ele não conhece o batismo do Espírito Santo, não conhece a obra salvífica, não sabe do significado do derramamento do sangue de Jesus. E diz em Mateus 3:11, agora é João Batista confessando: eu vos batizo com água para arrependimento. Amado, esse batismo de arrependimento, você sabe, é o que leva as pessoas a se batizarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se a obra de Jesus não fosse uma vez por todas. Eu sempre peço com muito carinho. Nós temos um irmão, estava aqui na quarta, está aqui esta manhã. Chegou aqui à nossa igreja, ele tinha passado, eu creio, por 28 denominações. Ele se batizou 28 vezes. Bom, se supõe que o irmão era santo dos santos, né? E ele é muito meu amigo, por isso eu posso falar. Ele, quando chegou aqui, disse: apóstolo, eu me batizei 28 vezes, eu estou em pecado. Eu vos batizo com água. João disse: eu não posso fazer mais nada, eu posso dar água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, quem é que vinha depois? Jesus. Ele é mais poderoso do que eu. Mais poderoso do que as águas, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Agora vem a verdade: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer pureza, quer dizer que o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, nos batiza, nos sela, nos purifica. Portanto, eu no passado legalista também passei nas águas, e eu vou lhe dizer uma coisa: não mudou nada da minha vida. Mas no dia, numa noite, eu estava nas Assembleias de Deus de Lisboa, quando o Espírito Santo me visitou extraordinariamente, eu comecei a falar em línguas. Dali sim, dali houve a mudança de vida. Pastor, o que quer dizer batismo? Batismo quer dizer imersão. Não pode ser uma imersão nas águas. Você mergulha na água e sai, mas é uma imersão na pessoa de Jesus. Você mergulha, você se envolve, você é cheio do Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, você é revestido no Espírito Santo, você é ungido no Espírito Santo. Você faz um batismo, um mergulho na pessoa de Jesus. Eu sou batizo com água.
Mas depois de mim virá um que vos batizará no Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo. Por isso é que João 1,29, ele diz, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, vamos dizer em voz alta, eis o Cordeiro de Deus, que não tira pecado nenhum. São as águas da Barra da Tijuca, da Lagoa de Marapendi. Eis o Cordeiro de Deus, amado. Aquele Cordeiro que foi lavado por João Batista, imolado na cruz, derramou seu sangue. Ele sim, ele tira o pecado. Por isso é que nós aqui não ficamos rememorando o pecado. Pecador, pecador. Amado, pecado ele já tirou, diz, mortos ao pecado. Mas desculpe, eu estou morto ao pecado, mas de vez em quando eu peco. Ah, é, tua carne peca. Não insistas em pecar, porque Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. A nossa carne tem um velho homem, e o velho homem se corrompe segundo o que? Os desejos enganosos. Por isso é que Paulo disse aos Colossenses, fazei morrer a vossa natureza terrena. Quer dizer que a água não fez morrer a porta, não faz morrer nada. Aliás, todos os grandes pecadores que eu conheço, todos eram batizados nas águas. Aliás, eu vou lhe dizer mais, nas minhas andanças aí pelas ruas, pelo shopping, por aqui, todas as vezes que eu encontro muita gente desviada, a primeira coisa que me dizem, mas eu sou batizado nas águas. E eu sempre pergunto, para quê? Se for batizado está aqui desviado. Eu entrei uma vez num restaurante, e o garçom com os olhos meio avermelhados e tal, eu estou desviado de uma igreja, porque eu bebo, eu cheiro, mas eu fui batizado, estava bebendo e cheirando, amado. Eis o Cordeiro de Deus. Eu creio neste Cordeiro, eu não creio em João, eu creio neste Cordeiro, que tirou o pecado. Agora, o Evangelho revela o verdadeiro batismo. Romanos 6, 3 e 4 diz assim, ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo? Fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória de Deus, assim também nós andemos em novidade de vida. Quer dizer o quê? O verdadeiro batismo é o batismo em Cristo. Quer dizer que quando Cristo se batizou, eu me batizei, você se batizou com ele. Quando Cristo morreu, você se morreu com ele. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com ele. A obra está completa. E quem te imputa esta verdade é ele mesmo. Se você é salvo, você morreu, foi sepultado e ressuscitou com ele. 1 Coríntios 12, 13 diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Agora já estamos no novo pacto. O novo pacto diz que nós fomos batizados em Cristo, morremos com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitamos com... Agora nós estamos falando a linguagem do novo pacto. Pastor, e se eu me batizar nas águas? Eu nego tudo isso. Eu profano o sangue da aliança. Eu ultrajo o Espírito da graça. Gálatas 3:27 disse, todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos... Batizado com o Espírito Santo, eu estou revestido, eu estou batizado, eu estou ungido, eu estou cheio. Atos 1:5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Veja, agora você começa a entender que houve ali uma divisão, o velho pacto e o novo pacto. João 4:2, se bem que Jesus mesmo não batizava. Jesus não batizava nas águas. Quem batizava eram os discípulos que seguiam João Batista, que seguiam os essênios. Mas Jesus mesmo não. Ele precisou de ser batizado para que se cumprisse a lei. Um cordeiro foi lavado para depois ser sacrificado.
Amado, isto é verdade. São estes pensamentos que devem ocupar a nossa mente. João batizava com água. Jesus não batizou com água ninguém. Agora, o Evangelho tem um chamado a deixar o rudimento. Isto, quando eu preguei na quarta-feira e colocamos isto no blog, houve muita gente que entendeu que esta era a verdade. E houve gente que diz, não pode, nós temos que batizar. Então, meu amado, você tem que circuncidar o prepúcio, se você é homem. Você tem que raspar o cabelo, você tem que tomar um banho de óleo, você tem que guardar o 7º dia, você tem que guardar 613 mandamentos, e você tem que vir aqui e ter coragem que eu te crucifique numa cruz de madeira. Se é homem, vem. É ruim, hein? Então o que diz o Evangelho da Graça? Efésios 4:5. Há um só Senhor, não há uma trindade. Há um só Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Uma só. Qual é esta fé? O dom da fé. Não é muita, pouca, frágil, poderosa, firme, tímida. Uma só. É um só batismo. Qual é o batismo? Do Espírito Santo. Não é por aspersão, não é por imersão, não é mergulhando 3 vezes. É um só batismo. Depois Paulo diz em Hebreus 9:9-11. Isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta se oferecem dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Versículo de número 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseado em comidas, bebidas, abluções. Aí, são os batismos. Diz que isto aqui são ordenanças da carne. Quer dizer, se eu pegar uma pessoa e mergulhar na água, isto é uma ablução, isto é uma ordenança para a carne. E a carne? Para nada aproveita, amado. Carne não serve para nada. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Não herdam. Depois ele disse, isto imposto. Veja, as abluções eram impostas até o tempo oportuno da reforma. E quem é que trouxe a reforma? Foi Paulo. Depois dessa reforma ele disse, depois de mim, lobos vorazes entrarão no rebanho, arrastarão pessoas atrás de si. E Paulo faz aquela denúncia profética em Atos 20. Daí em diante, amado, houve um obscurantismo tremendo, até que em 1525, um padre agostiniano de nome Martinho Lutero, ele olha a Bíblia Sagrada e diz, espera aí, alguma coisa está errada, alguma coisa está equivocada. O que eu estou lendo aqui na Bíblia não é o que a igreja está vivendo. E isto eu lhe digo com mão em cima da Bíblia. O que a chamada igreja de Jesus está vivendo hoje na terra não é o plano perfeito desta graça maravilhosa. Ainda tem véu sobre o coração, ainda tem a vista turbada, porque a Bíblia diz que quando alguém se converte, Moisés, o véu é retirado e Moisés sai. Só que Moisés está aí nas igrejas. Irmãos, o diabo entrou na igreja, precisamos de jejuar uma semana. Que diabo, amado? As coisas estão mal na igreja, temos que ficar aqui numa vigília de 4 noites. Mal na igreja? A igreja não tem mal. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva de Jesus. Sim, mas o demônio, eis que eu vejo. Aonde você viu? Nunca ninguém viu demônio nenhum, nem diabo nenhum. Isto é criado na tradição, meu amado. O povo diz que vê, não vê nada. Isso é a tradição dos homens. Então, diz que isto é uma coisa imposta até um tempo oportuno. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos dos homens, por mãos quer dizer, não desta criação, dos bens já realizados. Já está realizado.
Eu e você já fomos perdoados, já fomos ungidos, já fomos selados, já estamos perfeitos em Cristo. Amado, eu prefiro acreditar na palavra do novo pacto. E diz Hebreus 6:1: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Deixemos-nos levar. Amado, acredite, você não está numa igreja desequilibrada, onde tem um líder fanático, onde tem um cristão messiânico, onde eu chamo Moisés para vir aqui. Você está aqui numa igreja focada, centrada, com revelação, o pacto da graça estabelecido. Aqui não se cai à direita, não se cai à esquerda. Quem me acompanha há muitos anos sabe, eu nunca transigi com isso, amado, nunca. Olha, já perdi alguns amigos por causa disso, mas eu prefiro ficar com a verdade, amado. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base de arrependimentos. Está aqui. Quem é que lançava base de arrependimento? João Batista. João Batista disse: arrependei-vos. Paulo disse: reconciliai-vos com Cristo. E ele nos deu o ministério da não do arrependimento. Disse: deixe-nos levar, não lançando de novo arrependimento. Você sabe por quê? Porque os arrependimentos são obras mortas. Tudo que a lei faz são obras mortas. Sabe o que é uma obra morta? Não tem vida, não serve para nada. Então Jesus se batizou para cumprir a lei. Vamos lá voltar em Mateus 13:17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João, admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprar. Então ele veio fazer tudo isso no cumprimento da lei. Você sabe, ele cumpriu. Até temos uma questão: o próprio Jesus se insurgiu contra a questão do sábado, porque ele curava o sábado, e os fariseus disseram: você está curando no sábado? E ele disse: o sábado foi feito para mim, não foi feito para o sábado. Ele mesmo não quis cumprir o sábado, porque não são dias, não são festas, não são luas, não são comidas, não são bebidas, não são abluções. Isto são mandamentos da carne. Romanos 8:3-4 diz: porquanto que for impossível a lei que estava enferma pela carne. Diz, tudo que a lei fazia era impossível, estava enferma, a carne do homem está enferma. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Se andássemos segundo a carne, teríamos que passar pelas águas, mas nós não andamos segundo a carne. 1 Coríntios 1:14-17. Olha agora Paulo. Você sabe, Paulo teve 3 ministérios: entre reis, judeus e gentios. Olha o que ele fez entre os judeus. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados no meu nome. Batizei também Estefanas. Além deste, não me lembro que batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. E Paulo, quando esteve com os judeus, ainda batizou 3 pessoas, mas disse: espera aí, mas Deus não me chamou para isto. Deus não me chamou para isso. Não me enviou Cristo para batizar, mas pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Quer dizer que quando alguém insiste com as águas, anula a cruz de Cristo. Não serviu para nada. Não serviu para nada.
Agora, diz que não me enviou Cristo a batizar. Eu durante muitos anos batizei, mas em 1986 Deus começou a inquietar o meu coração, que eu batizava na hora, desafiava as pessoas iam dentro do batistério, eu batizava. E eu comecei a perceber que 98% daquelas pessoas sequer ficavam na igreja. Não havia nenhuma transformação. Então, até que Deus disse: Miguel, eu não te chamei para batizar, eu te chamei para pregar a palavra de sabedoria, para você não anular a cruz. Você sabe o que Jesus fez na cruz? Ele disse: tudo está consumado. Lá estava o perdão, a salvação, a regeneração, lá estava consumado. Agora veja que Paulo, apesar dele ter entendido as questões da lei e da graça, porque foi com ele que Deus fez o pacto quando o levou ao paraíso, ao terceiro céu, olha o que ele fez. Em 1 Coríntios 9, 19 a 23 diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi como para com os judeus, como judeu. Veja, Deus lhe revela o pacto da graça, e ele, para mim, fez alguns erros, estão aqui provados. Ele diz: olha, eu, a fim de ganhar os judeus, eu me portei como um judeu. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele batizou e diz: eu não estou debaixo da lei, eu fiz isto para tentar ganhar os meus patrícios judeus. Eu vou lhe dizer uma coisa: Paulo tem um chamado sobrenatural. Eu não faria isto. Eu não pegaria um filho meu, um neto meu, e disse: não, eu vou me fazer de judeu para ganhar os meus filhos, vou batizar nas águas. Meu amado, eu anularia Cristo, eu anularia a cruz de Cristo. É preciso entender todo um processo. Isto aqui é um plano, um projeto, é a graça de Deus e a revelação. Eu não posso me agarrar a um versículo. Alma que pecar morrerá. Então todos vamos morrer, todos pecamos, amado. Eu tenho que entender a revelação, isto é profundo. Depois diz o versículo 20: aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com fim de me tornar um cooperador com ele. Versículo 23, tudo faço por causa do evangelho, para me tornar um cooperador. Então Paulo diz: olha, eu me fiz fraco, eu me fiz legalista, o meu negócio é que eu queria salvar os patrícios, os meus irmãos judeus. Mas ele disse: eu fiz como se estivesse, mas eu não estou. Só que ele fez, amado. E eu acho que isso tudo está relatado na Bíblia, mas se você me pedisse a mim para eu fazer alguma destas coisas que Paulo fez nesta questão do ministério que ele teve entre os judeus, eu pessoalmente não faria. Porque ele reconhece: eu fiz, mas olha lá, eu não tenho nada a ver com a lei. Ainda batizei 3 pessoas, mas Cristo não me chamou para batizar ninguém. Então por que batizou? Por que você se fez judeu quando você foi tirado do meio do judaísmo? São assuntos de reflexão. São assuntos que nós temos que pensar juntos. Agora, eu pessoalmente não me faria de fraco para ganhar. Tem ali uma boate cheia de prostitutas, vou lá me prostituir para ganhar as prostitutas. Não faria isso. Eu mando a mensagem, se tem lá alguém que quiser vir para a igreja, será recebido com muito carinho e amor. Mas eu não me faço de fraco com os fracos, amado. Eu me faço de forte em Cristo para ganhar os fracos. Olha, acrescente só aí, por favor, Atos 21, 21, para você ver que houve um momento que Paulo disse: eu honro o meu ministério e eu vou para os gentios. Foi quando ele então entrou no foco da graça total. Olha só, um dia ele foi chamado depois de uma viagem, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Isto é verdade, Paulo? E ele disse: é verdade.
por que a turma... Você vê que os ataques ao nosso ministério, para quem não tem revelação, são fortes. A turma pula aí, Narciso, pula alto. Mas não pode, porque tem um versículo. Eu não estou dando um versículo, eu estou dando um panorama da Bíblia toda. Véio. Estamos aqui tratando de assuntos que dizem respeito à eternidade. Iria eu correr risco e pondo você a correr riscos, amado? Estamos aqui seguindo um preceito bíblico, sabedoria, predestinidade, porque nós não anulamos a cruz de Cristo. Então olha só, é verdade que você manda apostatar de Moisés, você diz que não precisa circuncidar, você diz que não precisa de seguir a lei, e Paulo disse, é verdade. Eu vou lhe dizer uma coisa com temor e tremor, este é o meu ministério, porque eu digo às pessoas, apostata de Moisés, rompa com Moisés, porque Moisés é a lei é o ministério de condenação e são obras mortas. Você vê, quanto mais graça você tem, mais forte você é. Quanto mais tempo na lei, mais fraca a pessoa fica. Você pega aí uma pessoa aqui na nossa igreja com 6 meses, 1 ano, ele já sabe tudo que nós ensinamos aqui na igreja. E se tem gente aqui me acompanhando desde 90, 91, são aí fortalezas em Deus, colunas da igreja. Você pega um crente com 30 anos de lei, meu irmão. Como é que o irmão está? Ih, o demônio. Eu vi o diabo e conheço o diabo de tudo que é qualidade. Mano. E dizem que é o pilintra, que é o pata não sei o que, rachar. Eles conhecem tudo, mano. Tem seminários aqui no Brasil, tem uma matéria chamada demonologia. Então o presidente, vem um senhor lá dos Estados Unidos, é recebido com um carro blindado, hotel de 5 estrelas, ele disse, hoje vim dar uma aula sobre demônios. E enche de gente. Eles têm um demônio que aqui no Brasil se chama pena verde, nos Estados Unidos é pena amarela. A turma fica anotando, pena verde, Brasília é pena amarela. E hoje vamos aprender os 5 passos para derrotar o diabo. Todo mundo, passo número 1, passo número 2. E aí você pega Hebreus 2,14, aquele que tinha o poder da morte, a saber, catargel. Ele diz, não, isso é falso profeta. Não deem ouvidos ao portuguesinho. Primeiro deixa eu falar com essa pessoa que escreveu. Primeiro eu não sou portuguesinho. Sabe já a primeira coisa. Eu sou portuguesão. E depois as pessoas que estão nesta igreja, mano, têm ouvidos espirituais. Estão uma igreja exigente, sábia, lavada no sangue do Cordeiro. E é o que nós andamos fazendo há anos. Apostata de Moisés. Não circuncida. Não, em outras palavras, não sigas os costumes da lei. Jejum, vigília, batismos, sacrifícios, paga preço. Não sigas. Era isso que Paulo fazia, isso que eu faço. Então, bem, eu tinha muito mais para vos falar. Posso falar? Olha, alguns não vão aguentar, hein? Não, eu vou lhe dizer, é por graça. Você sabe quando o Espírito do Senhor me revelou este pacto? Eu passei uma semana sobrenatural. Primeiro dia foram 17 horas, 15 horas, 14, 18 horas. Uma semana depois eu tinha a Bíblia toda na mente, no coração. Eu conheço para trás, para frente, as colunas, se é da direita, se é da esquerda. Conheço onde está a posição de todos os versículos. Deus me revelou este pacto de forma grandiosa. E eu comecei a pregar na igreja, lá em Piedade. E eu me recordo que terminava o culto. E eu dizia, se alguém tiver dúvida, vem aqui na frente. Eu ficava sentado numa cadeira.
E normalmente o teatro levava 1.200 cadeiras, ficavam umas 500 pessoas. E era assim, esses versículos aqui, né? É muito ou todos? Batiza, não batiza? Tem demônio, não tem demônio? E as mesmas perguntas se repetiam. Até que eu escrevi um livro, o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus, peguei os assuntos principais e eu fiz um livro sobre isso. Eu fiz isso uns 3 meses ou 4. Terminava o culto cansado, e 500 pessoas, era assim, das 200 vinham com o mesmo versículo. Eu tinha que explicar a um, tinha que explicar a outro, tinha que explicar a outro. Até que um dia Deus me disse assim: Miguel Ângelo, você não tem que me defender. Eu não preciso que você seja o meu advogado. Você fez advocacia na Gama Filho, que já nem existe mais. É ruim, hein? Acabaram com a nossa faculdade. Se você é advogado lá fora, não preciso que você me defenda. Eu preciso que você pregue a verdade. Não responda a mais ninguém. Pregue, inste, a tempo, a fora do tempo. Pregue. Não deixe as pessoas terem coceira nos ouvidos, porque algumas pessoas se cercam de mestres, começam a sentir coceira nos ouvidos. Não, porque eu entrei na página da internet do pastor não sei o quê. Amado, entra na página da internet da Cristo Vivo, está lá a verdade toda, amado. Está lá a verdade toda. Então, o Senhor me disse: não me defenda, não fique preocupado. A igreja é minha, a noiva é minha, fica quem eu quero, tiro quem eu quero, ponto final. Prega a verdade, seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero e deixe que eu faça a obra. Deixe que eu faça a obra. Você sabe, ninguém aqui no Brasil falava predestinação, eleição, abençoado, não. Amado, até o padre hoje na televisão diz: pela graça de Deus somos salvos. Eu digo: aprendeste com quem? Graça e paz, paroquial. Aí ele aprendeu de quem? Fica me vendo aí. Graças a Deus, seu padre que aprendeu comigo, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Mas não foi fácil, os primeiros meses, meu amado, você nem imagina o que eu passei. Teve uma igreja que me mandou matar. Veio mais de 100 tiros no meu carro, amado. Quase me matam os filhos, pô. Me mandaram dizer: cale-se com esse assunto de predestinação, nós estamos perdendo gente lá. Eu nunca me calei. Nunca me calei. Deus já preparou tudo, os corvos, a viúva, há tudo preparado na nossa vida, meu amado. Então eu queria terminar, agora temos que terminar. Olha, quarta-feira não falta, hein? E se você quiser vir de tarde é outro culto. Porque eu prego o mesmo script aqui, mas o Espírito vai. Obra eterna de Jesus promoveu em nós uma regeneração de vida. Tito 3, 5 a 7. E aí sim caminhamos para os 3 minutos finais. Não por obras de justiça praticadas por nós. Nada do que eu fiz, jejum, vigília, nada. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do... Então o verdadeiro batismo é o do Espírito Santo, é o selo de Deus. É isso que te garante a tua eternidade, é isso que garante o cristianismo, é isso que garante que tu és um espírito com Ele, é isso que garante que tu és mais do que vencedor. Versículo números: que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por... Terceira vez, justificados por... Não é por lei. Então não é a água. Então não é o batismo na água. E quem o faz? Anula a cruz. Cristo não serviu para nada, mano. O Senhor me disse um dia: o mundo vai te ouvir. Não sei se pela minha boca ou pela boca de quem eu instruo.
Porque a Bíblia diz: instrói pessoas sábias para que instruam outros. Sei que o mundo vai ouvir esta voz. E sabe o que vai acontecer? Depois se ouvirá um grito: Maranata! E Jesus voltará, amado. Quantos anos ainda demora? Não tenho ideia. Eu sei que eu tenho preparado aí uma grande antena que não foi ligada até hoje. E Deus me disse: eu vou botar 6 antenas aqui na porta, ligadas 6 satélites, com 24 horas por dia de programação, em 25 línguas diferentes. E Deus vai salvar muita gente deste mundo, meu amado, com a verdade. A Bíblia diz: conheceis a verdade é vós. Diz que a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então eu sou herdeiro com Cristo por causa da graça. Pastor, mas nós tínhamos aqui um moço que saiu daqui e diz: fui me batizar, agora é que eu sou um cristão de verdade. Não, agora é que você mente para Deus. Agora é que você anula o sacrifício de Cristo. Agora é que o teu sacerdócio voltou à lei. Agora é que obras que Deus não recebe estão sendo feitas. É por graça. É pelo Espírito Santo. É pelo poder de Deus. É pela força do Espírito Santo. E isto é a garantia, amado. Olha, se pegassem as Bíblias todas do mundo e as queimassem, para mim não faria a mínima diferença. Esta palavra está no meu coração e na minha mente. E não me deixe contaminar por nada nem por ninguém. Me chamaram para pregar em vários lugares e chegaram lá, eu chegava e dizia assim: o senhor sabe o que eu prego? Sim. Posso pregar à vontade? Pode. É uma história. Agora sim, nós queríamos muito que o senhor fosse pregar naquela convenção, mas olha, dá um jeito, porque é assim, onde você chega tem muita confusão. Você fica falando que Deus é soberano, que Ele predestinou, que Ele chamou, justificou e glorificou. Não faça isso. Conta uma história da carochinha. História da carochinha? Gastar minha corda vocal para a história da carochinha? Uma vez me chamaram para pregar numa igreja importantíssima aqui no subúrbio. E eu cheguei lá, o pastor disse, eu falei: pastor, o senhor sabe o que eu prego? Ele disse: sabe. Sei sim, senhora, pode pregar. Tinha no altar uns 30 presbíteros, aqueles senhores antigos, terno escuro, sabe? Uma meia vermelha, outra amarela, chapéu. E eu comecei a pregar 1 João 3:1. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, quando veremos face a face. E aí, eu comecei a igreja, meu amado, parecia que vinha abaixo. Aleluia! Porque amor foste predestinado, nada te separa do amor. E a turma gritou, mas foi uma festa. Aí eu disse: o que houve aqui? Qual foi a diferença? Porque o seu pastor me chamou aqui e disse que a igreja estava derrotada, estava triste, e agora estou vendo vocês tão felizes. Aí eu olhei e disse assim: sabe quem é o culpado disso? Estes senhores que estão aqui. Aí um deles disse assim: é ruim, hein? O outro fez figas. O outro tirou um alho e disse: Satanás. São estes senhores aqui que vos condenam, anulam Cristo. As tradições dos homens anulam a vontade de Deus. E quando terminou o culto, o pastor disse: entra no carro e foge, meu amado. Vão te cortar o pelo, cara. Me botaram dentro do carro, meti-lhe uma primeira e vim de primeira lá até aqui, cara. O cara,
Eu até me esqueci de botar a segunda, cara. Preguei numa outra igreja, meu. Preguei sobre predestinação e a igreja vibrou. E eu perguntei quem queria reconciliar-se com Cristo, seu coral todo, seu todo mundo. Quando terminou o culto, o pastor disse: olha, meus amados, não é bem assim. Eu falei: então não é como? Cala aí, pá, porque não te calhas? Como disse o rei sabe aquele senhor da Venezuela, Chávez, por que não te calhas? Não, não é bem assim. Sabe o que é? Séculos manipularam gerações e gerações. Tem gente que nunca foi feliz, nunca riu dentro de uma igreja, nunca disse assim: obrigado Jesus, vou alimentado para casa. Nunca. Gerações inteiras de pessoas escravizadas dentro da obra de Deus. Catolicismo escraviza, protestantismo escraviza. E depois eles se agarram a um versículo, amado. Não conhecem nada disso, se agarram a um versículo e ficam lá batendo, que o demônio, que o diabo. Mas graças a Deus, amado, que você tem entendido, os teus olhos estão iluminados, teu coração não tem véu. Hoje você sabe que ninguém mais te engana, meu. Aqui temos gente, amado, que veio de momentos dramáticos de vida espiritual, mas quando ouviram a verdade. Uma senhora um dia me disse aqui na frente: eu fui 35 anos de uma denominação. O que eu aprendi aqui um mês, eu não aprendi em 35 anos. Pastor, o senhor está agora começando a gloriar-se? Não, você sabe, eu estou te falando a verdade. Você agarrar estas verdades, ele tem razão. Ele está me fazendo pensar, ele tem razão. A tradição anula a palavra de Deus. Isso aqui é verdade. Então olha só, temos que parar. Infelizmente, tem gente com fome, bispo. Aquele irmão que antes ficava assim com o telefone, ele não veio com o relógio, não veio mais à igreja, né? Faleceu. Ai, graças a Deus. Descansou. E tinha um senhor que ficava lá e levantava Ele me exigia que eu terminasse o culto. Ele era eu não suporto o apóstolo. Mas ele não faltava um culto, hein? Era fiel a Deus, hein? Era exigente ele. Chegava 11h30, ele levantava o relojão dele. Quem está feliz, diga amém. Deus seja louvado. Santo. Quarta-feira, não esqueça, autossuficiência contra Deus. Vamos continuar esse assunto. Vamos ficar de pé. Minha esposa amada, venha dar a bênção final. Bispa da igreja vai impetrar a bênção final. Oi, o povo está feliz, hein? Sabe o que? Você conhece a verdade e a verdade te liberta, hein? Somos salvos pela graça. Salvos pela graça. Salvos pela graça. Levante as suas mãos. Obrigada, Senhor, por esta salvação eterna, Pai. Porque nós não anulamos esse sacrifício vivo, Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. Pai, dá ordens aos Teus anjos que levem o Teu povo em paz. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos acompanharão todos os dias, Senhor. E nós profetizamos uma semana cheia de vitórias na vida de cada um aqui representado. Saia daqui feliz, porque o Senhor te predestinou em amor. Tu és salvo para sempre. Graça e paz. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde a todos. Semana vitoriosa.